Vamos abrir nossas Bíblias, Mateus capítulo 11, versos de 28 a 30, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Amém? Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós lemos aqui a Tua palavra, Senhor, e Te pedimos, Deus, mais uma vez nesta manhã, para que o Senhor derrame sobre nossas vidas, Senhor, a Tua graça, a Tua unção, Senhor. Deus, que nós possamos através dessa palavra refletir um pouco mais sobre aquilo que está no Teu coração, sobre tudo aquilo que o Senhor tenta ou quer nos ensinar através das Tuas Escrituras, Senhor, porque nós, como sempre dizemos aqui nesse lugar, nós dizemos que a Tua palavra, Senhor, ela é infalível, ela é absoluta, ela é inerrante, Deus, e ela transforma vidas, Pai. E eu creio, Senhor, mais uma vez, que nesta manhã vidas serão transformadas, Pai. E eu Te peço, Deus, para que Teu Espírito Santo, Deus, toque em cada coração aqui, Deus, e que nós possamos, Senhor, ser quebrantados aqui pela Tua palavra nesta manhã, Senhor, e que as nossas vidas sejam transformadas, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar-se, amém? O que me levou a refletir um pouquinho sobre esse texto nessa semana foi que eu sigo uma pessoa no Instagram, nas redes sociais. O nome dele chama-se Flávio Augusto da Silva. Vocês conhecem esse nome ou não? Flávio Augusto da Silva. Não sei a que fé ele professa, né? Não sei se ele é cristão. Ele disse que crê em Deus, mas eu não sei qual é a religião dele. Mas enfim, ele, para vocês conhecerem, ele é um brasileiro, hoje vive nos Estados Unidos. E ele foi, se não foi o único, me parece que foi um dos únicos brasileiros que atingiu a categoria de bilionário antes dos 50 anos. Sabem quem é? Incrível, né? Um cara tão rico que às vezes a gente não sabe quem é, né? E realmente. Mas vocês vão saber quem ele é. Vocês conhecem o Kaká? Quem já ouviu falar no Kaká aqui? É, lógico, o Kaká jogador. Conhece o Kaká? O Kaká joga no time dele. Time dele, é dele o time, amém? Ele montou o time e ele construiu o estádio, tá? Orlando City, é o estádio do Flávio Augusto da Silva, amém? Então ele é um brasileiro bilionário. Ele é dono também de uma rede de escolas de inglês, o WhatsApp, tá? Muito famosa. E ele começou a vida dele com cerca de 18, 19 anos, trabalhando numa escola de inglês. Aprendeu tudo que ele podia, tudo que ele pegou toda a experiência naquela escola e resolveu abrir uma escola de inglês. Abriu uma escola de inglês. Logo no primeiro ano ele já estava com 20 escolas. Passou-se o primeiro ano, antes de atingir o segundo ano ele já estava com 3.000 escolas. Então não é à toa que ele hoje é considerado o único brasileiro que atingiu a categoria de bilionário, não de milionário, mas de bilionário antes dos 50 anos, amém? E ele disse uma frase que me chamou a atenção e que me levou a refletir sobre essas questões que nós vamos falar um pouco aqui hoje de manhã. Ele falou que o homem procura sempre a estabilidade, o homem procura sempre a segurança, mas estabilidade e segurança não existem, amém? Então, ele diz o seguinte, que não adianta, as pessoas às vezes correm na busca de empregos públicos, fazem concurso, querem entrar no emprego público, querem ganhar dinheiro para ter uma estabilidade financeira, econômica, mas ele falou que não existe, amém? Que às vezes você pode ganhar dinheiro, pode estar muito bem, mas isso nada é definitivo, amém? Nada é definitivo.
E ele não está errado, e realmente não é mesmo. Nada nesse mundo é definitivo, amém? Só que talvez ele não completou, né? Esse raciocínio poderia ter completado, né? É como eu disse, eu não conheço a fé dele, mas a única coisa que nós sabemos que é definitiva e que é estável, que não muda, é a glória eterna, amém? Isso não muda, isso é constante, né? Amém? Isso não vai mudar nunca. E foi pensando nisso que eu comecei a pensar, refletir sobre essa questão, né? Que nada é estável, que as coisas mudam. Então hoje, eu não sei como você está vivendo, eu não sei qual é a tua situação hoje. Talvez você esteja vivendo um problema complicado na tua vida. Talvez você esteja vivendo um momento de turbulência, um momento terrível, um momento de conflitos, talvez uma enfermidade que está tirando a tua paz, que está realmente deixando você lá para baixo, talvez uma situação econômica, financeira terrível. Eu não sei o que se passa na sua vida, mas uma coisa, através desse pensamento e raciocínio, eu cheguei à seguinte conclusão: que isso vai passar, amém? Isso vai passar, tá? Por pior que seja a situação que você está vivendo hoje, vai passar, amém? Então, não se preocupe, porque isso é momentâneo, isso passa, mas a recíproca também é verdadeira. Talvez hoje você esteja vivendo um momento bom na sua vida, talvez seja o melhor momento da sua vida, amém? Talvez você esteja alegre, feliz, porque tudo está dando certo. Talvez você esteja em êxtase, porque a tua vida está de vento em popa, amém? Então eu te digo para você o seguinte: aproveite o máximo que você puder desse momento, porque ele vai passar, amém? Então os momentos ruins, eles passam, mas os momentos bons também passam, amém? Mas nós vamos falar um pouquinho nesta manhã sobre a questão desses momentos difíceis que nós passamos, amém? Quem na sua vida já não passou por um momento de tribulação, de aflição? Quem não está passando hoje, amém? E eu te digo, não é para te desanimar, mas se você não passou um momento difícil na tua vida e não está passando hoje direito, até dar risada, eu vou te garantir, você vai passar, amém? Porque a palavra diz que nós vamos passar, amém? Jesus disse que nós iríamos passar, amém? Ele disse: no mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulações. Então a vida não é fácil, tá? Se você não passou, não está passando, tenha certeza, você vai passar. Mas por pior que seja esse momento, o momento é passageiro, ele passa, amém? Glória a Deus por isso. Essa situação difícil que você talvez esteja vivendo, ou que viveu, e se não viveu, vai viver ainda, ele pode vir de muitas maneiras. Ele pode vir através de uma enfermidade, você pode ser acometido de uma enfermidade, pode vir através de uma perda na sua vida, através de uma traição, através de uma grande decepção. Você pode ter tido uma grande decepção e hoje você está vivendo e sofrendo por isso, amém? Dificuldades financeiras, conflitos terríveis que você está vivendo na tua casa, na tua família, eu não sei, com teus filhos, com teu cônjuge, eu não sei. Mas você pode estar vivendo momentos complicados, amém? Então são várias maneiras em que essas situações elas nos acometem. E nós então vivemos momentos de grande aflição, de grande tribulação, amém? Mas por que isso acontece? E às vezes nós estamos vivendo uma situação tão difícil e a gente começa a se questionar: Deus, mas por que eu tenho que passar por isso? Deus, por que eu estou passando por essa situação? Por que eu estou vivendo isso na minha vida? Está difícil, Senhor. Deus, está difícil carregar esse fardo. Não é fácil, está pesando demais. E a gente sabe, nós falamos domingo passado sobre isso, quem esteve aqui vai lembrar, quando nós falamos a história de Davi, no episódio de Davi e Batseba, onde nós demos até um título por sermão que nós trouxemos aqui na semana passada: pequenas decisões erradas podem trazer grandes consequências trágicas. E muitas vezes é isso que acontece em nossas vidas.
Amém? Muitas vezes as aflições que nós estamos passando, esse momento difícil que estamos vivendo, foi em função de, às vezes, de uma pequena decisão errada que nós tomamos na vida, como aconteceu com Davi. E ali houve a desgraça na sua casa. O seu filho primogênito, o filho dele com Batseba, morreu. Um filho mata outro filho. Os filhos se rebelam contra ele. A sua casa vira uma coisa terrível. Então são as decisões erradas que tomamos muitas vezes na vida, que nos levam a situações que nós não queremos. E as situações, elas começam a se desencadear de uma tal forma que de repente parece que vira uma bola de neve e você não consegue mais conter. Mas também não é só isso, não é você somente o responsável por isso. Eu não estou dizendo que você é responsável por tudo aquilo que você está passando e está sofrendo hoje, não. Às vezes também é permissão de Deus. Deus às vezes permite que nós passemos por situações, que nós passemos por aflições, porque isso nós vamos passar mesmo, porque está na palavra. Jesus disse que nós vamos passar por aflições nesse mundo. Mas às vezes são permissões de Deus, porque Ele quer trabalhar na tua vida. Ele quer forjar o teu caráter, Ele quer fazer de você uma pessoa forte, Ele quer transformar você em alguém resistente, em alguém que realmente aguenta o tranco, em alguém que realmente tenha o couro duro, que nem diz o nosso presidente Bolsonaro, amém? Ele fala que ele tem o couro duro. Talvez Ele queira te transformar nisso, queira endurecer o teu couro, amém? Nós não sabemos. Uma coisa que eu achei interessante, e eu estava pensando nisso esses dias, até conversei, nem lembro quem conversou comigo, e falou para mim, puxa vida, é interessante, né, como os países do hemisfério norte são os países mais ricos, né? Por que eles passam por isso? Se eles passam por tantas aflições, tantos problemas, com invernos rigorosos, com a questão climática tão complicada, e no entanto eles são países ricos, e nós aqui que temos tudo em abundância, vivemos numa situação difícil, né? E realmente eu falei para ele, mas isso eu li uma vez um artigo sobre isso, e de fato é assim que acontece. Os países mais ricos e desenvolvidos do mundo são aqueles que passam por invernos rigorosos, por invernos terríveis, porque eles sabem que eles têm que lutar, eles têm que trabalhar, eles têm que arrumar suas provisões, conseguir o seu sustento, porque eles sabem que amanhã, o dia de amanhã, o dia do inverno vai ser difícil. Mas aqueles que vivem nos países equatorianos, na linha do Equador, ou às vezes até no hemisfério sul, como somos nós aqui, Brasil, África e tantos outros países, a gente vive uma situação muito confortável, temos tudo. Nesse artigo que eu li, até dizia o seguinte, falava que aqui é fácil, porque a pessoa fica deitada na rede, quando dá fome ela estica a mão perto de uma bananeira, arranca uma banana e come. É engraçado, mas é assim que acontece. Nós não nos desenvolvemos porque nós não precisamos, porque tudo vem fácil. Então nos tornamos países muitas vezes que vivem mal. Então é por isso que eu fiz essa analogia. Às vezes Deus faz ou permite que nós passemos por situações difíceis, porque Ele quer transformar o nosso caráter, Ele quer transformar a nossa vida. E se nós temos que ser pessoas fortes, pessoas resistentes, pessoas resilientes, nós temos que às vezes passar por situações dolorosas. Então, irmãos, se nós hoje passamos por alguma situação difícil, pense nisso, Deus está no controle da tua vida, Deus está no controle de nossas vidas. E se nós somos crentes em Jesus Cristo, nós cremos em Deus, e estamos debaixo do controle das mãos poderosas de Deus, Deus Ele conduz a nossa vida, e muitas vezes faz-nos passar por situações mesmo complicadas, porque Ele quer transformar as nossas vidas. E é assim, simples assim. Mas e aí, chegamos nesse ponto, estamos nessa situação tão difícil, tão complicada, e como é que nós vamos lidar com isso? E aí, o Espírito Santo me leva a refletir sobre uma pessoa muito importante para nós, nos leva a olhar um pouco para Jesus. Como é que Jesus passou a sua vida aqui na terra, como homem, como humano, 100% homem,
E eu te digo que ele tinha uma missão muito pesada. Ele tinha um encargo muito pesado. Ele carregou um fardo muito pesado. Aleluias. Nós vemos ali, não precisem abrir, Isaías 53, do versículo 7 ao 9, diz assim: ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. Esse foi o fardo que carregou o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o interessante é que mesmo vivendo no mundo físico, como que Jesus lidava com todas as situações difíceis pelas quais ele passava? A palavra diz que ele não tinha onde recostar a cabeça, era rechaçado, muitas vezes tinha que sair, fugido dos lugares onde estava. E como que ele lidava com isso? Porque embora ele estivesse aqui no mundo físico, o foco dele era o mundo espiritual. Ele focava no espiritual. Ele não olhava para as circunstâncias, ele não era movido por vista, mas ele era movido por fé. Ele olhava para o Pai, ele olhava para Deus, embora sendo um homem, estando aqui em corpo humano, mas espiritualmente ele estava conectado com o Pai, ele estava conectado com Deus. E essa conexão que ele tinha com o Pai, como um filho que sabia honrar o seu pai, sabia respeitar o seu pai, como diz a palavra, ele fazia tudo o que o pai fazia, ele pensava como o pai pensava e agia como o pai agia, ele fazia a vontade de Deus aqui na terra. Então as coisas que o cercavam, as circunstâncias pelas quais ele passava, mesmo sendo difíceis, isso não abalava a ele. A palavra diz que quando ele estava no barco ali com os seus discípulos, e quando esse barco foi assolado por uma grande tempestade, aonde estava Jesus? O Orlando pregou isso aqui na quarta-feira. Jesus estava lá dormindo, no meio de uma tempestade, dormindo. Amém? Você hoje pode estar passando por uma tempestade. O teu barco hoje pode estar sendo assolado por ventos e ondas descomunais, como disse o Orlando aqui, trouxe essa informação para a gente na quarta-feira, ondas de até 2 metros de altura atingindo o teu barco, enchendo de água, e o barco quase afundando, e tudo quase indo a pique. E como que você se porta numa situação como essa? Por isso que nós temos que olhar para Jesus. Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil dizer para você, não, a situação está complicada, o barco está afundando, mas vai dormir. Eu sei que é complicado dizer isso para você, eu sei que é complicado dizer isso para mim mesmo, mas nós temos que focar naquele que é o nosso exemplo. Nós temos que focar naquele que é o nosso Redentor e Salvador, aquele que nós temos que ter a visão voltada para Ele, porque nós temos que ser um dia igual a Ele, porque a palavra diz que nós vamos chegar à estatura de varão perfeito, nós vamos chegar a ser um dia igual a Jesus Cristo, porque nós somos irmãos dEle, e co-herdeiro das coisas de Deus. Temos que ser igual a Jesus, temos que focar no Senhor. Ele não se abalava e nós não podemos nos abalar, porque a palavra do Senhor diz que nós não podemos nos abalar. Eu não vou dizer para você que você não pode se abalar, porque eu acho que você não pode se abalar, não. Eu estou dizendo para você que você não pode se abalar com a situação que você está passando, porque a palavra de Deus diz que você não pode se abalar. Deus está no controle da sua vida. A sua vida não termina aqui, a sua vida não termina nesse problema que você está vivendo, esse não é o final. A vida vai continuar depois do problema.
E a palavra ainda diz que depois da tempestade vem a bonança. Depois de toda essa turbulência que está a tua vida de cabeça para baixo, vai vir a bonança, vai estar tudo calmo. Porque nós somos cidadãos do reino. Nós somos cidadãos do reino de Deus aqui na terra. Nós somos não só servos, nós somos filhos do Deus vivo. E nós somos aqueles que representamos o Senhor aqui nessa terra. Somos os que Deus nos delegou para manifestar o reino dele aqui nesse lugar. Somos reis. A palavra diz que Jesus é o rei dos reis. Esses reis somos nós. Aleluias. E nós como reis, nós nunca vamos ser desamparados. Porque as provisões infinitas de Deus, elas estão lançadas sobre nossas vidas. E nós temos que nos conscientizar disso, tomar posse disso. Rei não vive em miséria, rei não é miserável. E nós somos reis. Jesus é o rei dos reis, e esses reis somos nós. Jesus não é rei de reis do mundo, não. Os reis que a palavra se refere somos nós, eu e você, filhos do Deus vivo. E o Senhor não nos desampara. O rei nunca desampara um filho, um príncipe, nunca. Aleluias. Segunda Coríntios 5:7 diz: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Nós temos que viver por fé e não por vista. Não podemos viver de acordo com o que nós enxergamos ao nosso redor, de acordo com as circunstâncias que nos cercam, mas temos que viver de acordo com aquilo que nós não enxergamos com os olhos carnais. Nós temos que viver segundo a nossa fé, no mundo espiritual, naquilo que Deus tem prometido para nós, naquilo que Deus tem reservado para nós, aleluias. É nisso que temos que focar a nossa visão. Deus cuida de nós, Deus nos dá força para vencer, Deus nos dá condições de superar. Esse é um Deus que eu creio, esse é o Deus que nós temos que confiar, o Deus que nunca vai nos abandonar no barco que está afundando, porque Ele é Pai e nós somos filhos. E a partir do momento que nós começamos a entender essa relação de pai e filho, nós vamos ter a consciência de que Ele, como Pai, nunca vai nos abandonar. Mesmo que muitas vezes sejamos filhos rebeldes, mesmo que muitas vezes sejamos filhos ingratos, o Senhor nos ama e Ele não vai nos abandonar. Salmo 55:22 diz: entrega os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Aleluias. Confia no Senhor, entrega o seu problema nas mãos do Senhor, tenha fé nisso, creia nisso, Ele não vai te abandonar. Aleluias, porque é promessa dEle, está aqui na palavra. E digo mais, de tudo isso o Senhor tem um desfecho para a tua vida. O Senhor tem um desfecho de toda essa situação que você está vivendo hoje. Está lá em Romanos 8:28, que diz: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Aleluias. Tudo coopera para o nosso bem, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que Deus chamou para o seu plano. E qual é o plano que Deus nos chamou? Deus nos chamou para cumprir o seu desejo, o seu plano, o seu projeto aqui nessa terra, que é manifestar o reino dos céus aqui nesse lugar. Nós somos esses que vamos manifestar o reino aqui. E esse é o desfecho de nossas vidas. Tudo vai cooperar para o nosso bem.
Aleluias. Mas pastor, isso aí é coisa de lá na glória, isso é coisa lá do futuro. Não é, irmãos, isso é para agora, isso é para essa vida. O Senhor quer que você viva o melhor nesta vida, porque nós já somos representantes do Rei aqui nesse lugar, e como representantes e embaixadores do Rei aqui nesse lugar, nós temos que ter os benefícios divinos, as providências divinas que Deus nos dá, porque Ele cuida de nós, porque nós estamos aqui executando o grande plano dEle aqui nesse lugar. A palavra do Senhor diz ali em Lucas 18, 29 e 30, quando Jesus diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade, aquele que por causa do reino de Deus, deixar casa, esposa, irmãos, parentes ou filhos, receberá ainda, quando? No futuro? Não, nesta vida, muito mais, e no futuro, aí sim vem o grande prêmio, a vida eterna, aleluias. É isso que Deus nos promete. Nós vamos viver o melhor dele aqui nesse lugar, nessa vida que nós estamos vivendo, e na glória é a vida eterna, amém? Mas para isso, essa frase é a chave: por causa do reino de Deus. O Senhor quer que nós cumpramos o seu desejo aqui nessa terra. Estamos batendo nessa tecla sempre. O Senhor, quando veio aqui, a mensagem que Ele pregou não foi: vocês vão para o céu, vocês vão para o céu. Não foi essa a mensagem. A mensagem de Jesus aqui foi muito clara: arrependam-se porque o reino está próximo, arrependam-se porque o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está chegando. E quando Jesus é morto, crucificado e morto, e Ele é assunto aos céus, Ele envia o seu Espírito Santo, e quando esse Espírito Santo começa a habitar em cada um de nós, o reino chegou, porque o reino está aqui, o reino está em mim, o reino está em vocês. A palavra diz que o reino não é um lugar geográfico, nós não podemos dizer o reino está aqui ou está ali, porque ele está dentro do nosso coração, e nós somos os embaixadores, os representantes daquele que é o Rei. Nós somos aqui, estamos aqui nessa colônia chamada terra, instalando e manifestando o Rei, o reino do Todo-Poderoso aqui nesse lugar. E o Senhor diz aqui que se por causa do reino nós abdicarmos de muitas coisas e fizermos para com que o reino se manifeste, nós receberemos muito mais nesta vida, aleluias. E como um prêmio final, a vida eterna, aleluias. Como diz o nosso professor Joe de inglês, a vida eterna. A Marisa até sempre tira o sarro dele, porque ele fala eterna, aleluias. Busque primeiro o reino de Deus. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Em outras versões, buscai primeiro o reino de Deus e a sua vontade, e Ele tomará conta de você, e Ele providenciará aquilo que você precisa, porque você não precisa se preocupar com dinheiro, com roupa, com comida, com bebida, porque a palavra diz que essas preocupações são preocupações dos pagãos, são preocupações daqueles que não têm Deus. Nós que temos Deus não nos preocupamos, porque o Pai provê a necessidade do Filho, e nós somos filhos, e Deus não esquece de nós, aleluias. Deus tem controle de tudo em nossas vidas, tudo que acontece é permissão dEle, aleluias. 2 Coríntios 4, 16 e 18, a palavra diz: por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, vá definhando, vá se envelhecendo, vai se acabando, o nosso espírito se renova a cada dia, aleluias. A cada dia nos tornamos mais
jovens, mais fortes, mais elevados espiritualmente, porque a palavra do Senhor nos sustenta, ela nos alimenta, e nós começamos a nos tornar realmente gigantes, fortes e poderosos, porque o Senhor quer assim, Ele quer isso para nós, aleluias. E essa pequena e passageira aflição, porque tudo isso, que muitas vezes parece o fim do mundo para nós, muitas vezes o problema parece que é o maior problema que existe na face da terra, parece que ninguém mais sofre o que eu estou sofrendo. A palavra diz, essa pequena e passageira aflição, esse pequeno probleminha que você está vivendo, porque para Deus isso não é nada, para Deus tudo isso não é nada, isso é uma aflição muito pequena. E essa pequena e passageira aflição que sofremos agora, vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que nós enxergamos e vemos, mas nas que nós não vemos, pois o que pode ser visto, aquilo que se vê, dura muito pouco, mas o que não pode ser visto, dura para sempre, aleluias. O nosso foco tem que ser no espiritual. Se nós começarmos a aprender a nos desprender desse mundo físico e começar a olhar mais para o mundo espiritual, nós vamos começar a entender que realmente a nossa vida aqui, ela é ínfima, ela é muito passageira, ela não é nada. E quando nós começamos a focar dessa maneira, nós começamos a realmente demonstrar a nossa confiança no Pai. E quando nós começamos a mostrar a nossa confiança nele, Ele começa a entrar com providência sobre nossas vidas, e os nossos problemas começam a não significar mais nada. Você tem que confiar nele. Nós temos que confiar nele. O nosso crescimento está ligado às adversidades pelas quais nós passamos. Como o exemplo que eu dei aqui da relação dos países desenvolvidos. Países que passam por grandes adversidades são aqueles que se desenvolveram. Nós, como crentes em Cristo Jesus, que professamos essa fé no nosso Deus vivo, nós, através das adversidades, é que vamos crescer. Por final, eu só vou ler um texto aqui com 4 ou 6 versículos, que está lá em Eclesiastes 7, e diz assim no versículo 2: é melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa, pois onde há luto lembramos que um dia vamos morrer, e os vivos nunca devem esquecer isso. Então devemos ir sim. Aquilo que faz melhor para nossas vidas é ir numa casa onde há luto, porque essa casa onde há luto faz nós refletirmos sobre nossas vidas, saber que a nossa vida ela não dura para sempre, saber que, como diz aqui a palavra, que nós nunca podemos esquecer que um dia nós vamos morrer. No versículo 3, a tristeza é melhor do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensivo. Porque aquele que está imerso somente em alegrias, ele se torna um tolo. Mas aquele que passa por um momento de tristeza, de aflição, o coração é trabalhado. E como diz a palavra, nós passamos a ter um coração compreensivo. No versículo 10 diz: nunca pergunte, por que será que antigamente tudo era melhor? E muitas vezes nós fazemos essa pergunta, mas no passado eu vivia muito melhor. Quando eu não era crente, eu vivia melhor do que quando hoje, vivendo e crendo em Cristo Jesus. Por que antes era melhor? Não faça essa pergunta, irmãos. Nunca faça essa pergunta. Eu te digo por quê. Porque aqui no versículo 10 diz: essa pergunta não é inteligente. Essa pergunta não é inteligente. Deus está dizendo aqui: não faça essa pergunta, porque não é inteligente. Se hoje as coisas acontecem como acontecem, é porque Deus está no controle da tua vida, e você não é ninguém para questionar isso.
Versículo 14 diz assim: quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre-se disso, é Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades, e a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Deus está no controle da nossa vida. Aleluias. Versículo 15: a minha vida tem sido uma ilusão, mas nela eu tenho visto de tudo. Há pessoas boas que morrem, e há pessoas más que continuam a viver a sua vida errada. Por isso, não seja bom demais, nem sábio demais, porque você iria se destruir. Mas também não seja mau demais, nem tolo demais, porque você iria morrer antes do tempo. Evite tanto uma coisa como a outra. Se você temer a Deus, terá sucesso em tudo. Aleluias. Tenha equilíbrio. A palavra aqui está dizendo: tenha equilíbrio. E confie em Deus. Tenha temor a Deus, e você terá sucesso em tudo na tua vida. E para terminar, no versículo 29 diz: tudo que eu aprendi se resume nisso: Deus nos faz simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Amém? Não complique a sua vida, não se desespere. Talvez o momento esteja para o barco afundar, mas não entre em desespero, não complique as coisas. Tenha consciência que Deus tem o controle. Deus está no barco, como estava ali com aqueles discípulos. Mesmo que pareça que ele está dormindo, como foi pregado aí pelo Orlando na quarta-feira, e lá está Jesus dormindo no barquinho. Parece que ele está ausente de tudo aquilo que está acontecendo. Parece que ele não se importa com nada do que está acontecendo, mas ele está presente. E na hora que for necessário, na hora que você achar que já não tem mais jeito, que você já está afundando, só está a tua mão para fora, o Senhor vem e dá uma ordem ao mar, e a tempestade: acalma-te vento, acalma-te mar, e aquilo se transforma numa bonança, e o vento se acalma e se transforma numa brisa. É assim que Deus vai fazer com a tua vida. Amém? Creia nisso. Nós vamos orar agora, amém? Vou pedir para que você se coloque de pé. Temos que confiar no nosso Pai, porque o Filho, ele confia integralmente no Pai. Outro dia eu estava aqui brincando com a Gabriela, né, Marisa? E eu com a Gabriela, com a minha outra neta Lorena, e elas estavam aqui em cima, eu estava embaixo. E eu falava: pula, vem com o vovô, pula. E ela não pulava. Foi isso, né? Aí veio o Gilmar, ou ela chamou? Veio. O Gilmar, quando veio, falou: pula, Gabi. Ela se jogou nos braços dele. É Pai. O Filho confia no Pai cegamente, e nós temos que confiar no nosso Pai cegamente. Amém? Quando nós fizermos isso de todo o nosso coração, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer um grande milagre na tua vida. Aleluias. Nós vamos cantar essa canção que diz que o olhar de Deus é como fogo, e a voz dele é como um trovão, e o poder dele é incomparável, e esse poder está sobre nós. Aleluias. Esse poder está sobre nossas vidas, porque ele é o Rei. Nós somos os embaixadores, filhos do Rei. O poder dele nos alcança aqui nesse lugar.